Meu noivo viajou com a nossa sócia, a negócios. Mas 5 dias depois eu vi uma foto deles, em suas redes sociais, se casando. Mas eu tinha uma carta na manga que fez eles chorarem. O celular tremia na minha mão. E a tela parecia zombar de mim. A foto era nítida, clara demais. Leona, minha melhor amiga, a mulher que eu considerava uma irmã, estava deslumbrante em um vestido branco. Simples, mas elegante, com o mar azul turquesa ao fundo. Ao seu lado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria, estava Renato, o homem que eu chamava de meu noivo. A legenda escrita em letras alegres era um soco no meu estômago. Fruto do nosso trabalho com muito amor. Enfim, casados. Eu li e reli aquelas palavras umas 10 vezes, tentando encontrar algum erro, alguma pegadinha, qualquer coisa que me dissesse que aquilo era uma brincadeira de péssimo gosto. Mas não era, era real. Eles tinham viajado a negócios, ou pelo menos foi o que me disseram. Uma viagem de 5 dias para fechar um contrato que definiria o futuro da nossa empresa. E ali estavam eles, casados. Minha mente voltou no tempo, para 3 anos atrás, quando tudo começou. A dor da perda da minha mãe ainda era uma ferida aberta no meu peito. Ela tinha lutado contra uma doença cruel por anos, e eu estive ao seu lado em cada consulta, cada tratamento, cada lágrima. Quando ela se foi, me deixou uma herança. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para mudar a minha vida. Eu poderia ter comprado um apartamento, viajado pelo mundo, ou simplesmente guardado o dinheiro para ter uma vida confortável. Mas eu tinha um sonho. Um sonho que parecia grande demais para mim na época. Eu sempre amei sapatos. Desde criança, eu desenhava modelos em cadernos velhos, imaginando como seria criar minhas próprias peças. Minha mãe sempre me incentivou. Dizia que eu tinha um dom, que meus desenhos eram especiais. Com o dinheiro da herança, eu decidi que era hora de honrar a memória dela e transformar meu sonho em realidade. Foi então que eu procurei o Renato. Nós namorávamos há 2 anos, e ele sempre foi meu maior apoiador. Quando eu contava sobre meus sonhos de ter uma marca de calçados, seus olhos brilhavam. Ele era formado em administração e tinha um talento nato para negócios. Rita, meu amor, você tem o talento e eu tenho a visão. Juntos nós podemos construir um império, ele me dizia, com aquele sorriso confiante que sempre me derretia. Eu acreditei nele. Acreditei que nosso amor era a base perfeita para uma parceria de sucesso. E tinha a Leona. Nós nos conhecemos na faculdade de design de moda e nos tornamos inseparáveis. Ela era a amiga que todo mundo sonha em ter. Leal, divertida e incrivelmente talentosa. Enquanto eu era boa nos desenhos e na criação dos conceitos, Leona era uma mestra em transformar ideias em protótipos. Ela entendia de materiais, de costura, de tudo o que era necessário para fazer um sapato sair do papel e se tornar real. Quando eu contei a ela sobre meu plano, ela pulou de alegria. Amiga, é claro que eu estou dentro. Nós vamos fazer os sapatos mais lindos que esse país já viu, ela disse me abraçando com força. E assim nasceu a Hits Calçados. O nome era uma junção do meu nome, Rita, com um toque de sofisticação que a gente queria passar. Eu entrei com todo o capital, o dinheiro da herança da minha mãe, cada centavo. Renato cuidaria da parte financeira e comercial, e Leona, da produção. Eu ficaria com a criação. No papel, era a equipe perfeita. E por um tempo realmente foi. Nós alugamos um pequeno galpão, compramos as primeiras máquinas e contratamos 2 costureiras. Eu passava noites em claro desenhando. Renato passava dias em reuniões com fornecedores e lojistas. E Leona transformava meus rabiscos em verdadeiras obras de arte. O começo foi difícil, como em qualquer negócio. Tivemos problemas com entrega, com a qualidade de um lote de couro, com as contas que não fechavam. Mas nós 3 estávamos juntos. Lembro-me de uma noite em que um pedido grande precisava ser finalizado e uma das máquinas quebrou. Ficamos até às 3 da manhã consertando a bendita máquina, sujos de graxa, mas rindo. Quando terminamos, pedimos uma pizza e comemos sentados no chão da fábrica, exaustos, mas felizes. Nós conseguimos, Renato disse, passando o braço pelos meus ombros e pelos de Leona. Nós sempre vamos conseguir juntos. O sucesso não demorou a chegar. Nossos sapatos começaram a fazer barulho. As pessoas elogiavam o design, o conforto e a qualidade. As encomendas aumentaram, e a Hits começou a se tornar um nome conhecido. Com o crescimento vieram os desafios. Mais funcionários, mais responsabilidades, mais dinheiro envolvido. Renato, que antes era só sorrisos e incentivo, começou a ficar mais sério, mais focado nos números. As conversas dele eram sempre sobre margem de lucro, expansão, novos mercados. Eu achava que era o peso da responsabilidade.
Leona também parecia mais distante. Antes nós passávamos horas conversando sobre as novas coleções, trocando ideias. Agora, ela parecia sempre apressada, sempre com alguma coisa urgente para resolver na produção. Eu estava tão imersa na parte criativa, em garantir que a alma da marca não se perdesse com o crescimento, que não percebi os sinais, os almoços de negócios que se estendiam até o jantar, apenas entre Renato e Leona. As viagens curtas que eles faziam para visitar feiras e fornecedores, alegando que eu precisava ficar para cuidar da criação. Você é o coração da empresa, Rita. Precisa ficar aqui, garantindo que a magia aconteça, Renato me dizia, e eu, boba, me sentia importante, valorizada. Eu confiava neles. Confiava no meu noivo, o homem com quem eu planejava construir uma família. Confiava na minha melhor amiga, a quem eu contava meus segredos mais profundos. Eles eram meu tudo, minha família, meu porto seguro, a base sobre a qual eu tinha construído não apenas uma empresa, mas a minha vida inteira. E agora, olhando para aquela foto, tudo desmoronava. O sorriso deles, a cumplicidade no olhar. Aquilo não tinha nascido em 5 dias. Aquela intimidade, aquele amor que eles estampavam para o mundo ver, tinha sido cultivado ali, debaixo do meu nariz, regado com o meu dinheiro, com os meus sonhos, com a minha confiança cega. A legenda, fruto do nosso trabalho com muito amor, ecoava na minha cabeça como um veneno. O nosso trabalho, o trabalho que eu comecei, o amor que eu achava que era meu. Um nó se formou na minha garganta, um misto de dor, raiva e uma náusea profunda. Eu tinha sido enganada da forma mais cruel possível. E o pior de tudo era que, enquanto eles celebravam o seu sucesso, eu sabia que eles tinham deixado uma ponta solta, uma ponta muito importante. E era nessa ponta que eu ia me segurar para não afundar. Eles podiam ter roubado meu noivo, minha melhor amiga e tentado roubar meu sonho. Mas eles tinham esquecido de um pequeno detalhe, um detalhe que faria toda a diferença. E era esse detalhe que faria eles se arrependerem amargamente de terem me apunhalado pelas costas. A raiva borbulhava dentro de mim, quente e ácida, ameaçando me consumir. Por um momento, a única coisa que eu queria fazer era quebrar o celular contra a parede, gritar até minha garganta ficar em carne viva, chorar até não ter mais lágrimas. Mas então uma frieza inesperada tomou conta de mim, uma clareza que cortava a névoa de dor e traição. Chorar não adiantaria nada. Gritar só me deixaria rouca. Eu precisava pensar, precisava agir. E, acima de tudo, eu precisava me vingar. A reunião. Tudo começou por causa da maldita reunião. Há cerca de 1 mês, Renato chegou no meu escritório com um sorriso que ia de orelha a orelha. Ele tinha conseguido uma reunião com uma das maiores redes de varejo do país, as Sapatilhas Encia. Era a nossa grande chance. Se fechássemos um contrato com eles, a Hits Calçados passaria de uma marca promissora para uma gigante do mercado. A reunião seria na sede deles, em outra cidade, e exigiria uma apresentação impecável. Nós 3 temos que ir, ele disse animado. Você apresenta a nova coleção, Leona fala sobre a qualidade da produção e eu fecho os números. Somos o time dos sonhos, lembra? Eu concordei, claro. A ansiedade e a empolgação tomaram conta de mim. Eu passei as 2 semanas seguintes trabalhando como uma louca, finalizando os novos designs, preparando os catálogos, ensaiando minha apresentação. Eu queria que tudo fosse perfeito. 2 dias antes da viagem, porém, o destino me deu uma rasteira. Eu acordei com uma febre alta e o corpo todo dolorido. O médico foi taxativo. Era uma virose forte e eu precisava de repouso absoluto. Nem pensar em viajar, mocinha. Você precisa ficar na cama, beber muito líquido e descansar. O desespero me atingiu em cheio. Renato, eu não posso ir. Eu disse a ele pelo telefone com a voz fraca. A reunião da nossa vida e eu fico doente. Do outro lado da linha, ele fez uma pausa. Hoje, eu sei que aquela pausa não foi de preocupação, mas de cálculo. Calma, meu amor, ele disse com a voz mais suave do mundo. Sua saúde vem em primeiro lugar. Leona e eu vamos. Nós damos conta. Você nos treinou bem. Vamos representar a Hits com unhas e dentes. Na hora, suas palavras me tranquilizaram. Ele parecia tão seguro, tão confiante. Leona me ligou logo em seguida. Amiga, não se preocupa com nada. Eu vou levar seus desenhos. Vou falar da sua inspiração em cada detalhe. Vai ser como se você estivesse lá. Só melhora logo, tá? A gente precisa de você. Eu agradeci, emocionada com o apoio deles. Meus 2 pilares, cuidando de tudo enquanto eu estava vulnerável. Que piada! Eles partiram na manhã seguinte. Renato me deu um beijo na testa antes de sair.
Te amo. Quando eu voltar, vamos comemorar o maior contrato da nossa história. Leona me mandou uma mensagem. Já estamos no aeroporto. Pensamento positivo. Te amamos. Eu passei os dias seguintes de cama, me sentindo um lixo fisicamente, mas com o coração cheio de esperança. Eu acompanhava o progresso deles por mensagens curtas. A reunião foi ótima. Eles amaram a coleção. Renato escreveu no primeiro dia. Estamos negociando os termos. Parece que vai dar certo. A Leona mandou no segundo. Depois disso, as mensagens ficaram mais escassas. Muito ocupados. Muita coisa para resolver. Foi a última resposta que recebi. Eu achei que era a pressão do negócio. A inocência era uma bênção. No quinto dia, o dia em que eles deveriam voltar, eu acordei me sentindo melhor. A febre tinha baixado e a dor no corpo diminuído. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, ansiosa por notícias. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Uma pontinha de preocupação começou a me cutucar. Decidi entrar nas redes sociais. Talvez eles tivessem postado algo. E foi aí que o mundo desabou. A foto do casamento. Estava no perfil de ambos, público, para quem quisesse ver. Leona tinha até mudado seu status para casada com Renato. Havia dezenas de comentários de amigos em comum, a maioria chocados, perguntando o que tinha acontecido comigo. Alguns mais maldosos já faziam piadas. Trocou a designer pela produtora, escreveu um conhecido do setor. Cada comentário era uma facada. Meu sangue gelou. Comecei a rolar o feed deles, como uma detetive procurando pistas de um crime. E as pistas estavam todas lá, descaradas. Fotos deles jantando em restaurantes românticos, passeando de mãos dadas na praia, brindando com champanhe. Fotos tiradas durante as viagens de negócios que eles fizeram nos últimos meses. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez só, formando uma imagem grotesca de traição e mentira. A minha doença não foi um acaso. Foi a oportunidade perfeita que eles precisavam. E a frase: fruto do nosso trabalho com muito amor. Aquilo me atingiu de uma forma diferente. Não era apenas sobre o relacionamento deles. Era sobre a empresa. O nosso trabalho. Eles estavam se apropriando de tudo. Do meu sonho, do meu dinheiro, da minha criação. Eles não foram para aquela reunião para representar a Ritz Calçados. Eles foram para se apresentar como os donos. O casal poderoso por trás da marca de sucesso. Eles queriam me apagar da história. Meu estômago se revirou. A imagem deles, felizes e sorridentes, se casando na praia, enquanto eu estava em casa, doente e preocupada, era a definição da crueldade. Eles não apenas me traíram, eles celebraram a traição. Esfregaram na minha cara, na cara do mundo inteiro. Eles queriam me humilhar, me destruir. Mas em meio à dor, a semente da vingança começou a brotar. Eles achavam que tinham ganhado. Achavam que tinham me tirado tudo. Pobres tolos. Eles tinham me subestimado. E esse seria o maior erro da vida deles. Eu ainda tinha uma carta na manga. Uma carta que eles nem sabiam que existia. Um documento que eu guardava a 7 chaves. Um conselho do meu falecido pai. Um advogado astuto que sempre me disse: Rita, no amor e nos negócios, sempre proteja o que é seu. E eu tinha protegido. Oh, como eu tinha protegido! A vingança seria um prato que se come frio. E o banquete estava apenas começando. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões e apagar um pouco do fogo que me consumia por dentro. O choque inicial deu lugar a uma determinação gélida. Eles não me veriam chorar. Eles não teriam o prazer de me ver destruída. Peguei meu notebook e comecei a trabalhar. Havia muito a ser feito antes que os pombinhos recém-casados voltassem de sua viagem de negócios. Mudei senhas, bloqueei acessos, contatei meu advogado. Cada clique do mouse era um pequeno passo na construção da minha fortaleza. 2 dias depois, eles voltaram. Não para nossa casa, claro. Fui informada pela porteira que eles chegaram em um carro diferente, pegaram as coisas de Renato e saíram sem dizer uma palavra. A covardia era de se esperar. A confrontação veio na manhã seguinte, na empresa. Eu cheguei mais cedo que o habitual e os esperei na sala de reuniões. A mesma sala onde planejamos tantos sonhos juntos. Quando eles entraram, de mãos dadas e com sorrisos ensaiados no rosto, a cena era tão absurda que quase ri. Eles pareciam 2 atores em uma peça mal ensaiada. Rita, nós precisamos conversar, começou Renato, com um tom de voz que ele provavelmente treinou no espelho, uma mistura de falsa compaixão e firmeza. Leona estava ao seu lado, incapaz de me olhar nos olhos. Seus olhos se fixavam em um ponto qualquer na parede atrás de mim. A mulher que um dia dividiu comigo segredos e garrafas de vinho agora não conseguia sustentar meu olhar. Conversar? Sobre o quê? Sobre o casamento surpresa de vocês? Perguntei,
minha voz saindo mais calma e firme do que eu esperava. Ou sobre o contrato com as sapatilhas em Cia? Aliás, parabéns. Eu soube que vocês conseguiram fechar. Renato pareceu surpreso com a minha falta de histeria. Ele esperava lágrimas, acusações, um escândalo. Minha calma o desarmou. Olha, Rita, eu sei que isso é difícil de entender. Ele tentou. Não, Renato. É perfeitamente fácil de entender. Eu o cortei. Vocês me traíram. Como casal e como sócios. A única coisa que eu não entendi ainda é o porquê de tanto teatro. Era só ter terminado comigo e pedido para sair da sociedade. Seria mais digno. Foi Leona quem finalmente falou com a voz embargada. Não foi assim, Rita. Nós não planejamos. Simplesmente aconteceu. Aconteceu? Repeti, uma risada seca escapando dos meus lábios. Um casamento não acontece, Leona. Uma traição contínua debaixo do meu nariz não acontece. Vocês planejaram cada passo. Renato, vendo que o papel de vítima não colaria, mudou de tática. Ele inflou o peito, assumindo a postura de homem de negócios implacável. Chega de drama, Rita. Sim, nós estamos juntos e nos casamos. E sim, nós fechamos o contrato com as sapatilhas em Cia. Mas não para a Hits. Nós abrimos nossa própria empresa. Ele jogou um cartão de visita sobre a mesa. R&L Shoes. Design e qualidade. A audácia era inacreditável. Eles nem se deram ao trabalho de serem criativos. Nós usamos a reunião para apresentar nossa proposta. Ele continuou, o tom de voz agora carregado de arrogância. Eles adoraram. Um contrato de exclusividade de 2 anos. Sinto muito, Rita, mas negócios são negócios. A Hits vai sentir o baque de perder um cliente desse porte. Talvez seja a hora de você vender sua parte para nós por um preço razoável, antes que não valha mais nada. E ali estava. O plano completo. Eles não queriam apenas me deixar. Eles queriam me destruir. Queriam tomar a empresa que eu construí com o dinheiro da minha mãe, com meu suor e minhas noites em claro. Eles me viram como um obstáculo a ser removido. Eu os encarei, um por um. O homem que eu amei e a mulher que eu chamei de irmã. 2 estranhos famintos por poder e dinheiro. E então eu fiz algo que eles jamais esperariam. Eu sorri. Um sorriso genuíno, tranquilo. Renato, Leona, vocês são tão previsíveis. Eu disse, balançando a cabeça lentamente. Vocês realmente acharam que seria tão fácil? Peguei meu celular e disquei um número. Coloquei no viva voz. Senhor Antunes, bom dia. É a Rita, da Hits Calçados. Estou aqui com meus ex-sócios. Eles acabaram de me contar a novidade sobre o contrato de vocês com a nova empresa deles. Eu só gostaria de confirmar. O contrato está assinado e finalizado, correto? Do outro lado da linha, a voz de um homem mais velho respondeu. Bom dia, Rita. Sim, tudo assinado ontem. Uma pena que você não pôde vir. Mas seus sócios nos garantiram que era o melhor para a marca de vocês. Ótimo. Fico feliz por eles. Obrigada, Sr. Antunes. Tenha um bom dia. Desliguei o telefone e voltei meu olhar para os 2 rostos confusos à minha frente. O que foi isso? Me perguntou Renato, a arrogância dando lugar à incerteza. Isso, eu disse, me levantando e caminhando até a janela. Foi a minha carta na manga. Virei-me para encará-los. Vocês se lembram do meu pai, não é? Ele sempre me dizia para proteger o que é meu. Quando eu fundei a Hits com o dinheiro da herança da minha mãe, meu pai me fez assinar um documento e vocês 2 assinaram como testemunhas, sem ler as letras miúdas, é claro. Vocês eram só meu namorado e minha melhor amiga. Por que se preocupariam? Eu fiz uma pausa, saboreando o momento. O documento diz que, como eu sou a única investidora capital, eu detenho 70% da empresa. Vocês 2, com seu trabalho, têm 15% cada. Mas o mais importante, ele me dá poder de veto final sobre qualquer contrato acima de R$50 mil. Qualquer negócio grande precisa da minha assinatura final para ser em nome da Hits. Os rostos deles empalideceram. E o contrato com as sapatilhas Cia? Leona sussurrou, a voz quase inaudível. Ah, esse contrato. Eu sorri. Eu já desconfiava de vocês há alguns meses. As viagens, os segredinhos, eu precisava de uma prova. As sapatilhas Cia é uma empresa de um velho amigo do meu pai. O contrato que vocês assinaram é real, sim. Mas é um contrato pequeno, de teste. Um contrato que eu deliberadamente deixei vocês pegarem para a R&L Shoes de vocês. É apenas um dos pequenos contratos de trabalho que eu assinaria esta semana. O verdadeiro prêmio, o contrato de distribuição nacional com a maior rede de lojas de departamento do país, que eu venho negociando em segredo há 6 meses. Bem, a assinatura final é amanhã. E adivinhem?
Só o meu nome estará nele. O queixo de Renato caiu. Leona levou a mão à boca, seus olhos cheios de pânico. Eles haviam trocado uma participação garantida em um império por um contrato de exclusividade com uma rede de médio porte, que agora os prenderia por 2 anos, impedindo-os de vender para qualquer outra loja grande. Eles haviam se acorrentado ao seu próprio ato de traição. Vocês queriam me derrubar, eu disse, minha voz agora sem nenhum traço de sorriso. Mas vocês só conseguiram construir a própria jaula. Bem-vindos ao mundo dos negócios, queridos. A lição de hoje é: nunca subestime a pessoa que assina os cheques. O silêncio que se instalou na sala de reuniões era mais pesado do que qualquer grito. Renato e Leona me encaravam, seus rostos uma máscara de choque e pânico. A arrogância tinha desaparecido, substituída pela dura realidade de que a armadilha que eles montaram com tanto cuidado tinha se fechado sobre eles mesmos. Eu não senti prazer em vê-los assim, apenas um alívio frio e cortante. A justiça às vezes não precisa de barulho para acontecer. A reunião acabou, eu disse com a voz firme, apontando para a porta. Meus advogados entrarão em contato com vocês para formalizar a dissolução da nossa antiga sociedade. Peguem suas coisas pessoais. Vocês têm 1 hora para desocupar o prédio. Eles saíram sem dizer uma palavra, parecendo muito menores do que quando entraram. Eu os observei irem embora pelo corredor, e pela primeira vez em dias, senti que podia respirar de verdade. Não havia tempo para lamentar. Havia um império para construir. Naquele mesmo dia, anunciei aos funcionários as mudanças na diretoria. Fui honesta, sem entrar em detalhes sórdidos. Disse que Renato e Leona haviam decidido seguir um novo caminho e que eu estava assumindo o controle total da Hits Calçados. Vi a preocupação nos olhos de alguns, mas a maioria me olhou com respeito e confiança. Eles me viam ali todos os dias com a mão na massa e sabiam que o coração da empresa era meu. No dia seguinte, assinei o contrato de distribuição nacional. Foi um momento surreal. Sentada na imponente sala de reuniões da maior rede de lojas de departamento do país, com meu nome sendo o único a representar a marca, senti um orgulho imenso. Lembrei da minha mãe, do seu incentivo, e soube que ela estaria orgulhosa. A Hits Calçados explodiu. A demanda era tão grande que precisei dobrar a produção em menos de 6 meses. Contratei mais designers, mais artesãos, expandi a fábrica. Mergulhei no trabalho como nunca. Cada sapato que saía da linha de produção era uma vitória pessoal. Um passo para longe da sombra da traição. Enquanto a Hits decolava, a R&L Shoes afundava. As notícias no nosso meio correm rápido. Logo todos sabiam que eles estavam presos em um contrato de exclusividade com uma rede que não tinha o alcance necessário para sustentar a produção que eles haviam planejado. Eles tinham custos altos e um retorno baixo. Para piorar, sem a minha criação, os sapatos deles não tinham alma. Eram cópias sem vida dos meus designs, e os clientes perceberam. 6 meses se passaram. Eu não os vi nem ouvi falar deles diretamente, mas as notícias chegavam. Ouvi dizer que eles estavam brigando constantemente, culpando um ao outro pelo fracasso. Ouvi dizer que tiveram que demitir os poucos funcionários que contrataram. Ouvi dizer que estavam se afogando em dívidas. O fruto do nosso trabalho com muito amor estava se revelando uma fruta podre e amarga. A confirmação do desastre deles veio em uma tarde chuvosa. Minha secretária anunciou, com uma hesitação na voz, que Renato e Leona estavam na recepção, pedindo para falar comigo. Meu primeiro instinto foi mandá-los embora, mas a curiosidade, e talvez a necessidade de fechar aquele capítulo de vez, falou mais alto. Pedi que os mandassem entrar. A aparência deles era chocante. Renato, sempre tão impecável, estava com a barba por fazer, olheiras profundas e o terno amassado. Leona, que um dia foi a personificação da criatividade e da alegria, parecia abatida, magra, com os olhos vermelhos e inchados. Eles não se sentaram. Ficaram em pé perto da porta como réus esperando uma sentença. "O que vocês querem?" Perguntei sem rodeios. Foi Renato quem falou, a voz baixa, desprovida de qualquer traço da antiga arrogância. Nós estamos em uma situação difícil, Rita." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "A R&L Shoes vai falir. O contrato nos quebrou. Não temos como continuar." "Isso é triste", respondi, minha voz neutra. "Mas não vejo o que eu tenho a ver com isso." "Nós ainda temos nossas partes na Hits", disse Leona, a voz quase um sussurro. "Os 15% de cada um. Sabemos que a empresa está indo muito bem. Queremos vender nossa participação." Eu os encarei processando o pedido. A ironia era deliciosa. Eles, que queriam comprar a minha parte por uma ninharia,
Agora estavam ali, de chapéu na mão, me vendendo o que restava do vínculo deles com o meu sucesso. E quanto vocês querem por isso? E perguntei, me recostando na cadeira. Renato mencionou um valor. Era alto, provavelmente o suficiente para cobrir suas dívidas e dar-lhes um pequeno recomeço. Eu poderia pagar. A empresa tinha fluxo de caixa de sobra, mas não era uma questão de dinheiro. Era uma questão de princípio. Não, eu disse simplesmente. Não, repetiu Renato incrédulo. Rita, por favor, esse valor é justo, você sabe que é. O valor pode ser justo para o mercado, mas não é justo para mim, expliquei com calma. Vocês não tentaram apenas me enganar, vocês tentaram me destruir. Tentaram roubar o sonho que eu construí com a memória da minha mãe. Isso tem um preço. Olhei para o meu computador, abri uma planilha e fiz alguns cálculos rápidos. Virei a tela para eles. Esta é a minha oferta. É 1/3 do que vocês pediram. É o suficiente para vocês pagarem suas dívidas mais urgentes e talvez o aluguel por alguns meses. Peguem ou larguem. O desespero no rosto deles era palpável. Eles se entreolharam. Vi a raiva e a humilhação nos olhos de Renato. Vi as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto de Leona. Mas eles não tinham escolha. Estavam no fundo do poço, e eu era a única pessoa que poderia lhes jogar uma corda. E a minha corda era curta. Nós aceitamos, disse Renato entre os dentes. No dia seguinte, os advogados cuidaram de tudo. Com a assinatura deles no contrato de venda, eu me tornei a única dona, com 100% da Hits Calçados. Meu sonho agora era só meu. Ao sair do escritório do advogado, senti o sol no meu rosto. Eu não sentia ódio, nem rancor, apenas uma paz profunda. Minha vingança não foi um plano mirabolante para destruí-los. Minha vingança foi o meu sucesso. Foi continuar em frente, trabalhar duro e ser fiel a mim mesma e ao meu talento. O fracasso deles foi apenas a consequência natural de suas próprias escolhas, de sua ganância e deslealdade. Desejei-lhes felicidades, em silêncio. Não porque eu os perdoava, mas porque a felicidade deles, ou a falta dela, já não me importava mais. Eu tinha superado, estava livre. Olhei para o céu azul, respirei fundo e sorri. Havia uma nova coleção para desenhar. A vida continuava, e a minha, finalmente, estava mais bonita e mais forte do que nunca.